Galerinha, olha só, tem uma pergunta aqui muito boa do arroba, acho que é isso, Obstilove. Obstilove. Não sei se eu tô lendo certo. Obstilove, é o número 2. Qual a diferença entre classicismo e humanismo? Vamos sair um pouco dessa parte gramatical da coisa e vamos entrar um pouco agora no sentido de arte. Eu, por um momento li e falei assim, acho que esse aluno está equivocado, isso aqui não cai muito. Não, é importante saber sim. Classicismo foi uma grande época de arte no mundo. Humanismo também. Aprenda a diferenciar da seguinte maneira. Isso não é necessariamente literatura brasileira. A literatura brasileira ela passa a iniciar, ela começa no século XVII. E a partir do século XVII, você tem ali, século XVIII, você tem ali algumas manifestações das escolas literárias. Barroco, arcadismo, romantismo, realismo. Dentro do realismo, você tem a manifestação de parnasianismo, a prosa com Machado de Assis, o seu grande nome. Aí você vem com simbolismo. Aí você tem um período de intervalo para o século XX que você chama de pré-modernismo. Vem as famosas vanguardas europeias. Disso eu já vou falar já, que eu vou pedir para você anotar, inclusive, o nome de todas elas. E, por fim, o modernismo, que se caracteriza em 3 grandes momentos. Primeira fase, segundo grande momento e terceiro momento. A gente até costuma dizer que esse terceiro momento se confunde muito com uma outra expressão que se chama pós-modernismo. Cuidado então, porque você precisa entender esses estilos. Agora, a pergunta da Obstilove é a diferença entre classicismo e humanismo. Anota aí, por favor. Pode-se dizer que essa questão do classicismo está muito ligada ao caráter da coisa mais objetiva, a coisa mais racional. Quando você vem com essa corrente do humanismo, você vem com um lado mais da subjetividade, você vem com um lado mais do caráter emotivo. Então, por exemplo, se você tiver que jogar esses estilos que eu citei ainda há pouco, o barroco, o romantismo, o simbolismo, são de correntes mais humanísticas. Vou repetir, o barroco, o romantismo, o simbolismo, são de correntes mais humanísticas. Porque, na verdade, esses estilos que eu citei, os da literatura brasileira, os que são cobrados no Enem, são manifestações muito mais pessoais. Você tem muito uso da função emotiva. Você tem muito mais o eu lírico colocando para fora seus sentimentos e suas vontades. Você tem nomes como Gregório de Matos, lá no Barroco. Você tem nomes como Álvares de Azevedo, como Gonçalves Dias, aparecendo forte, por exemplo, dentro lá do romantismo. Para expressar, inclusive, o que eles pensam, o que eles acham, o que eles sentem em relação à natureza, em relação ao índio, em relação à paixão, em relação à figura da alma feminina. Tudo bem até aqui? Você vai, por exemplo, o romantismo lá do Castro Alves, você tem muito essa corrente do humanismo. É o Castro Alves quem pensa na situação dos escravos, é o Castro Alves que pensa, por exemplo, na situação da abolição da escravatura. E aí, quando você vai para a corrente mais clássica da coisa, você está falando mais da valorização da arte, do conceito do racional. Quando você tem, por exemplo, a corrente do classicismo, o classicismo, por exemplo, está envolvido mais no aspecto da razão em primeiro lugar. Então você tem o que a gente chama de arcadismo, realismo. O arcadismo, inclusive, eu vou colocar esse nome no quadro porque ele é simbólico. O arcadismo, por exemplo, ele também recebe um outro nome. Sabe qual? Para provar para você que o que eu estou dizendo faz total sentido, classicismo aconteceu na Antiguidade Clássica. O arcadismo está envolvido no século XVIII para XIX. Ele é chamado de neoclassicismo. Neoclassicismo. Você sabe por que ele é chamado de neoclassicismo? O neoclássico é a revalorização dos aspectos clássicos, dos aspectos da antiguidade. Então aqui você tem a razão em primeiro plano e não mais a emoção. Então a pergunta, Obstilove, você mandou muito bem, hein? E todas as dúvidas vão mandar para cá para a hashtag 12HNerds sempre. Mandou muito bem. Essa pergunta, na verdade, então, Obstilove, nos lembra o aspecto de que o arcadismo é um novo período, um novo estilo de literatura que remonta à Idade Clássica. Valade, posso dizer então que o arcadismo está muito mais próximo do parnasianismo do que próximo do romantismo? Claro! O arcadismo que surge lá no século XVII para o XVIII, o arcadismo, na verdade, ele queria fazer a revalorização dos valores clássicos. Por isso que quem estuda isso aqui, estuda aquilo que a gente chama de lemas árcades.
Você lembra dos lemas arcos, aquilo que aparece em latim? Fugere urbem, carpe diem, locus amenus. Lembra disso? Inutilia truncat. Em latim é o aurea mediocritas. São 5, vou repetir. Fugere urbem, locus amenus, que dá uma ideia bem parecida, né? Fugir da urbanização, da cidade, do barulho. Quero buscar um lugar mais tranquilo, mais ameno, locus amenus. Aí você tem o aurea mediocritas. Áurea, esse sentido de valorização das coisas materiais, douradas. E o mediocritas é não. Eu quero aquilo que é mais medíocre. Você sabe o que significa o medíocre? Medíocre é o mediano. Não é nem que está acima, nem que está abaixo. A gente interpreta muito mal a palavra medíocre, né? Medíocre, na verdade, é aquilo que é mediano. Então, quando você solta as expressões, às vezes, nossa, recebi uma nota medíocre, é uma nota na média. Não é uma nota ruim, não. Tá legal? Voltando. Quando você fala, então, de inutilia truncat, é inútil o truncamento, aquela linguagem rebuscada, típica do barroco. O classicismo do arcadismo valoriza a linguagem simples, objetiva, racional da coisa. E, por fim, está faltando um, que é o carpe diem. Todo mundo deve conhecer o carpe diem, que significa o conceito da valorização do tempo, das coisas que estão acontecendo neste momento. E lembrar que a vida ela é efêmera, passageira. Então, curta esse momento agora. Curta essa transmissão, daqui a pouco ela acaba. Isso é o carpe diem. É a valorização do momento, das coisas que estão acontecendo aqui, agora. Fechou? Tranquilo? Beleza? Fechando aqui, o arcadismo, então, é aquele estilo de literatura ou de arte que valoriza os aspectos mais clássicos. O Obst Love mandou muito bem, sim, desde o instante em que você pede a diferença entre as coisas clássicas e as coisas humanísticas. Fica claro, então, que tudo aquilo que é clássico é mais racional, tem um apelo mais científico. Aquilo que é humanístico tem um apelo mais subjetivo, tem um apelo mais das emoções. Deixa eu aproveitar, então, nesse instante e pedir que todo mundo estude literatura fazendo essa diferenciação. Aquilo que é mais racional daquilo que é mais subjetivo. Isso ajuda, isso é bom, é sério. Então você vai fazer assim, ó, me acompanha, por favor. Os estilos clássicos, arcadismo, realismo, parnasianismo. Os estilos mais humanísticos, barroco, romantismo, simbolismo. A pergunta que não quer calar, Valete, onde eu vou inserir o modernismo? Do lado mais clássico ou do lado mais humanístico? Nenhum dos dois. O modernismo, na verdade, ele vem para o século XX para virar e falar assim, pera. Isso aqui tudo tem que parar. Por que eu preciso necessariamente colocar a arte encaixadinha num determinado lugar? Eu posso colocar a arte como ela acontece. A arte ela tem que falar do mundo verdadeiro. Aí você vai ter uma corrente, sim, dentro do modernismo, que ela tem um certo apelo humanístico. Aqueles caras que eu citei lá no início da transmissão, Vinícius de Moraes, Drummond, são caras que são bem sentimentais. Vai ler a obra do Vinícius de Moraes, vai ler a obra do Drummond. Mas você pega uns caras que também são movidos a um lado mais crítico, racional. Então, assim, não dá para taxar o modernismo como estilo A ou estilo B. É um estilo revolucionário. Só que aqui, então, que vem o nosso pulo do gato dessa transmissão para você anotar, porque isso cai. Anote aí, por favor. Eu vou colocar aqui no quadro uma expressão importante das vanguardas europeias. Você já estudou isso? Você sabe o que são as vanguardas europeias? Vanguarda é uma palavra que vem do francês. Van de avant e guarda de garde. Avant-garde é um olhar avançado. Então, quando você chama uma pessoa de vanguardista, caramba, esse presidente ele fez um movimento de vanguarda. Ele fez um movimento para frente, ousado, avançado. Isso que significa dizer um movimento vanguardista. Então, se você me diz, esse professor é muito vanguardista, é muito avançado, ele não é tão tradicional. As vanguardas surgiram na Europa, por isso, europeias. E você tem 5 vanguardas que eu queria que você anotasse os nomes delas. Vou esperar. Pega mais um lapisinho aí, uma outra folha branca, vira o seu bloco aí para o outro lado e anota isso. Você está assistindo a nossa transmissão e só está com o celular, abre o bloco de notas aí, por favor, e anota rapidinho. Estude essas 5 vanguardas. Primeiro nome, cubismo. Todo mundo já deve ter ouvido falar em Pablo Picasso. Todo mundo já deve ter ouvido falar num quadro super famoso chamado Guernica. Dá uma pesquisadinha, inclusive, depois no Google sobre esse quadro Guernica. Vai aparecer com certeza para você um vídeo, que é uma videoaula explicando o quadro do Guernica.
Lindo o quadro, lindo o vídeo, linda a explicação. Que bacana. Picasso, inspirado, muito ruim dizer isso, né? Mas mexido, movido pela Guerra Civil Espanhola, resolve retratar num quadro, num estilo cubista, toda a manifestação da guerra. Aí você tem cabeças de gado, pedaços de membros do corpo humano, representando a destruição, aquela coisa avassaladora, destruidora da guerra. E aí você pode dizer que o cubismo é um estilo de arte agressivo, é um estilo de arte que tem um apelo de colocar as impressões sobre o que eu sinto, sobre o que eu vejo, sobre o que eu acho, só que com uma certa visão mais geométrica da coisa. Você tem várias imagens que você tem como fazer uma figura, inclusive, por isso a ideia de cubismo, com esse apelo da forma, com esse apelo das visualizações geométricas. Você tem toda uma forma ali perfeitinha. Essa análise, por exemplo, que eu estou sugerindo para você assistir do Google, do cubismo, do quadro do Picasso, você tem lá, inclusive, bem as demarcações dos espaços como ele pinta. Que olhar avançado. Você olha aqui e fala, poxa, em 2016 você não tem pessoas assim? Não, 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 não. Claro que tem. Mas esse quadro é do início do século XX, amigo. É um quadro vanguardista. Para aquela época, pintar um quadro daquele, isso que é um olhar para frente. Anotou o cubismo? Pablo Picasso, sua figura é bem expressiva. Vamos para um segundo? Um segundo movimento artístico muito importante de vanguarda é o surrealismo. Aqui no Rio também a gente usa muito essa gíria, não sei de onde você é. Pô, isso é surreal. Pô, essa matéria, difícil. Surreal, surrealismo é aquilo que transcende o mundo real. Surreal. Transcende a realidade. Salvador Dalí talvez seja esse nome mais expressivo do surrealismo. No surrealismo, por exemplo, você tem aqueles quadros bem loucos, né? Porque, de fato, a gente estava saindo da transição do século XIX para o século XX, onde o movimento da loucura foi muito estudado, tá? Você precisa lembrar das influências das coisas, dos antecedentes. O que estava surgindo na transição do século XIX para o XX? Meu amigo, Freud, estudo da psicanálise, do sonho, do inconsciente. E aí você tem um movimento artístico que fala sobre isso, o surrealismo. Então você tem uns quadros que você olha e fala assim, pera, o que é isso? Isso aqui é a questão do sonho. Então o cara retrata num quadro que teria sido o sonho dele? Sim. Isso já aconteceu com você, não já? Já teve algum sonho alguma vez que você nem consegue explicar porque não faz o menor sentido? É isso. Às vezes o quadro também tem um caráter de ilógico. Anota essa palavrinha. O que é um caráter de ilógico? Lógico é aquilo que faz sentido, que é coerente. Uma coisa que tenha uma ilogicidade é uma coisa que não faça muito sentido. Só faz sentido no sonho, não na realidade. O que é surreal? É o que transcende a realidade. Gostou? Entendeu a explicação? Cubismo, surrealismo. Vamos para um terceiro? Expressionismo, amigo. Expressionismo. O nome já diz tudo. É a escola de arte que vai trabalhar muito com o caráter da expressividade das coisas. Queridão, eu estou no início do século XX. Você lembra como é que era o mundo no início do século XX? Guerra, bala pipocando, bomba, amigo. Você está falando de Primeira Guerra Mundial. O mundo não tinha ainda inteiro, todo, passado por uma grande guerra. Você acha que eu vou continuar fazendo arte, literatura, como era no século XIX? Aquele lance que os parnasianos valorizavam, vaso grego, vaso chinês? Claro que não. Eu vou fazer guerra, ou melhor, vou fazer arte agora, retratando o espírito da guerra. Aí vem aquele quadro famoso que é assim, ó. Conhece esse quadro? O Grito. Edgar Munch, ou Munch, tem umas pronúncias diferentes aí. Esse quadro, que inclusive é muito parodiado depois, né? Tem paródia dos Simpsons, tem paródia do Pânico, todo mundo em pânico. É aquele quadro assim, com aquela imagem de desespero. A guerra chegou, a guerra tá aí. Esse quadro, se eu não me engano, é 1913. O mundo está brigando, o mundo está começando a ter o espírito de guerra mundial. Então, eu não posso continuar fazendo aquela arte positiva, bonitinha e bacana. Fechou até aqui? Então, ó, cubismo, expressionismo, cubismo, surrealismo, expressionismo. Quarto, dadaísmo. O dadaísmo, há quem chame, há quem diga, que é aquele estilo mais louco de todos. Caramba, o que foi o dadaísmo? O dadaísmo é aquela velha imagem de um pinico, de um vaso sanitário, como sinônimo de arte. Aí você tem uns caras, né, Duchamp, tem uns artistas aí bem famosos no mundo, que retratam aquele espírito de, peraí, o que arte tem que ser só o vaso grego, o vaso chinês, uma coisa perfeitinha, que caiba a explicação?
Eu quero dizer que arte é o que não tem sentido. O mundo não está tendo sentido. Arte não tem que ter sentido. Então anota aí. Receita para se fazer um poema dadaísta. Tem um poema que é assim mesmo. Receita para se fazer um poema dadaísta. Pegue um jornal, uma tesoura e uma folha em branco. É assim mesmo. Recorte as palavras em aleatório do jornal. Saia colando essas palavras numa folha em branco. Está pronto um poema dadaísta. Acabou o texto. Essa é a receita. Ou seja, não tem que ter coerência. Não tem que ter lógica. Um mundo é sem lógica. Um mundo é sem coerência. A arte também tem que ser assim. Há quem goste. Há quem vire e fale. Faz total sentido. Há quem vire e fale. Peraí. Isso é arte? Faz o menor sentido isso aí. Então, galerinha, muito cuidado que, para se entender não só estilo de literatura como as vanguardas europeias, você precisa entender do contexto. Você está vendo que nas minhas explicações tem sempre um antecedente de qual é o cenário. Para estudar o cenário, você tem que estudar um pouco da história daquela época. E para terminar, eu disse que eram 5 as vanguardas europeias, as mais importantes, e isso já caiu. E isso costuma aparecer. Ano passado teve uma questão que você precisava ter noções do cubismo, questão estranha. Última vanguarda, futurismo. Filippo Marinetti é o nome do cara. Filippo Marinetti é um grande autor aí, artista expressivo desta época. Filippo Marinetti, ele vira e escreve lá no iníciozinho do século XX, dizendo que, olha, realmente, o mundo está com o apelo da velocidade, das invenções, cinema. Eu estou tendo aí, por exemplo, sei lá, o carro chegando. Então você tem vários movimentos futuristas. Hoje em dia, inclusive, 2016, tem uma outra corrente aí do pensamento que voltou a estudar o futurismo. O que vai estar acontecendo em 2030, 2050, a título de modelo de pensar do homem, né? As pessoas estão estudando isso agora. No início do século XX, as pessoas já estudavam isso também. Então você pega, por exemplo, um Fernando Pessoa, que é um autor português. Fernando Pessoa é muito famoso, mas Fernando Pessoa não é brasileiro. Fernando Pessoa é português. Fernando Pessoa, por exemplo, era um autor de uma linha futurista, numa certa produção dele. Galerinha, anota isso tudo, seus principais nomes, suas principais características e estudem as vanguardas europeias. Tá tranquilo? Gostaram da revisão? Começamos a nossa transmissão falando dos top 5 mais uma vez. Quem chegou um pouquinho depois? Gêneros textuais, funções, figuras. Falamos de variações linguísticas e aspecto semântico das classes gramaticais como conjunções, pronomes e verbos.